Olá, alunos e alunas, boa tarde, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Luiz. O nosso estudo hoje será sobre como se lê e como se escreve um número natural. Observe o texto. No sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separamos os algarismos em grupos de 13, começando pela direita. Isso porque cada 3 ordens formam uma classe. Cada grupo de 3 algarismos constitui uma classe e cada classe tem um nome, como podemos ver no quadro a seguir. Bom, por que vamos focar nossos estudos nos números naturais? Na aula anterior, nós estudamos os algarismos romanos, que também são importantes. Mas os números naturais, eles tão importantes quanto os romanos, porque são números que nós convivemos com eles no nosso cotidiano, entendeu? Ok? São os números indo-arábicos, não é isso? Bom, observe que aqui no texto nós temos dois números aqui, ó. Esse aqui formado por 10 algarismos e esse outro número aqui formado por 7 algarismos. Ligeiramente olhando assim, a gente tem uma certa dificuldade em fazer a leitura. Por quê? Porque os algarismos estão juntos, beleza? E para facilitar a leitura desses números, eles devem ser divididos em classe, que é contada da direita para a esquerda. Cada 3 algarismos formam uma classe, como diz o texto aqui, ó. 3 algarismos constituem uma classe. Então, esse número aqui, ó, que é composto por 10 algarismos, ele tem quantas classes? Vamos dividir para ver, né? 0, 4 e 6 formam uma classe, 4, 0 e 1 formam outra classe, e o 3, e o 8 e o 2 outra classe, e o 6 outra classe. Esse número aqui, que é formado por 7 algarismos, vamos dividir, né? 4, 5 e 2 uma classe, 0, 0 e 0 outra classe e o 5 outra classe. Lembrando que as classes, elas são divididas da direita para a esquerda, viu? E nunca da esquerda para a direita. Se você separar os algarismos da esquerda para a direita, não vai dar certo. Lembram que, guarde bem isso na mente. As classes devem ser separadas da direita para a esquerda. Então, uma classe, duas classes, 3 classes. O 0, o 4 e o 6, uma classe. O 4, o 0 e 1, outra classe. O 3, o 8 e o 2, outra classe. E o 6, outra classe. Beleza? Cada classe, ela recebe um nome. Observe aqui no quadro abaixo. Nós temos aqui um quadro com 4 classes. 1, 2, 3, 4. A primeira classe, da direita para a esquerda, é a classe das unidades simples. A outra classe é a classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões. Se tivesse outra classe aqui, seria a classe dos trilhões e assim sucessivamente. Todas as classes, elas têm unidade, dezena e centena. Beleza? Nessa aqui, unidade simples, dezena simples, centena simples. Nessa outra classe, é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Beleza? Observe os números que foi citado aqui no texto. Eles foram colocados aqui no gráfico. Para que isso? Para facilitar a leitura, beleza? Aqui, o 6 se encontra em qual classe? Na classe dos bilhões, né? O 283 em qual classe? Na classe dos milhões. O 104 na classe dos milhares. E o 640 na classe das unidades simples. Então, todo número que tiver aqui na unidade simples, na classe da unidade simples, nós vamos ler naturalmente. Por exemplo, 640, né? Que é 6 dezena, que é 600, mais 4 dezena e 0 unidade. Então, 600 mais 40, 640.
Na classe dos milhares, tem 104. Então, nós vamos ler 104 mil. Sempre que o número estiver na classe dos milhares, a gente lê esse mil. Na classe dos milhões, 283. Então, 283 milhões. E na classe dos bilhões, temos 6. Então, fica assim a escrita e a leitura. 6 bilhões, 283 milhões, 104 mil e 640. Da mesma forma, o próximo número, né? 254, ou melhor, 5, né? O 5 está em qual classe? Ó, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Onde está o 5? Ó, na classe dos milhões. Então, como é que se lê? 5 milhões. Na classe dos milhares, nós só temos 0. Então, você não vai fazer a leitura aqui, que só tem 0. E na classe das unidades simples, nós temos 254. Então, como é que fica a leitura e a escrita? 5 milhões e 254. Ok? Eu vou passar uma atividade para vocês, mas antes da atividade, eu vou dar mais umas dicas para vocês de como você deve fazer para você responder essa atividade. Beleza? Observe aqui, ó. Eu fiz aqui um quadro, né? Semelhante ao do livro. Classe das unidades simples, classe dos milhares, né? Classe dos milhões e classe dos bilhões. Beleza? Eu tenho aqui, ó, dois algarismos, o 3 e o 7. O 7 é a unidade simples e o 3 é a dezena simples. Então, onde eu escrevo o 7? Aqui, ó, na unidade simples. E o 3 na dezena simples. 3 dezena é 30. Com mais 7, 37. Então, como é que fica a escrita? 37. E a leitura, ou melhor, a leitura fica 37 e a escrita 37. Beleza? Da mesma forma, o 245. Lembrando que o último número da direita é sempre unidade simples. Então, onde eu escrevo 5, ó, na unidade simples. Depois o próximo, o 4, que é a dezenas, e anterior ao 4, o 2. Então, 245. Por quê? 2 centenas, que é 200, mais 4 dezena, que é 40, e mais 5 unidade. Então, fica 200, lemos 245 e escrevemos 245. Beleza? Então, você vai ler conforme a posição que se encontra o número dentro da classe. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa sorte e até a próxima.